Ah, eu que Sou eu que vou começar? Tu sempre começa. Ninguém combina, não. A gente faz alternado. Hoje nós temos um programa super especial para dizer para você que, além de relaxar, porque afinal Tudo passa. nós vamos entrevistar uma pessoa que relaxar é com ele mesmo, porque ele é uma pessoa autoastral, de uma vibe incrível. E eu não sei nem como é que eu apresento ele. Só apresento como médico, como podcaster, como influencer ou como uma pessoa super gente boa pra caramba. Pode ser e assim, com ó. vocês, Se o assunto é saúde, Você não pode perder tempo. Com vocês, Dr. Jefferson Medeiros. Meninas, obrigado por estar aqui. Eu sei que a emoção foi grande. É porque normalmente não vem muito homem bonito aqui. Então, pô, o estúdio, né? O negócio é meio raso a aqui. gente tá nervosa, Eu entendi que vocês estavam mais nervosos. É E hoje nosso mentor, né? Uau! E hoje eu vim de Purple. Lembrei, sabe o que eu lembrei? Do filme do... Purple Rain. Não, Purple Rain é linda a música. Mas do A Cor Púrpura. Vocês lembram? Ai, Sim, lindo deve esse ser de Lindo filme. filme. Meio bad vibe, mas vamos lá. Vamos tocar que vocês estão aqui. Eu tô só pra responder. Hoje é mais Pois é, fácil. mas a primeira pergunta é essa. Quem é Jefferson Medeiros? Olha, eu sou terapeutizado, tá? Então... Então, já que você já tem todo o processo de autoconhecimento, conte para todos quem é você. Olha só, eu sou um paizão e um amigo fiel. Eu acho que as coisas são mais importantes da minha vida. Eu levo muito a vida, vocês brincam, realmente muito relaxada, porque eu já entendi que a vida, assim, as coisas vão vir coisas boas, vão vir coisas ruins, as coisas boas vão passar, assim como as coisas ruins. Então, a gente tem que ter a noção de que a gente tem que levar a vida mais mansa, mais no flow. Eu estou passando até por uma época muito de escrever assim, o que é importante para mim? E quando você encontra o que é importante para você, eu acho que a gente relaxa mais. Porque entende que tudo vai passar. Na verdade, eu acredito que você relaxa quando você descobre para onde você está indo, que seria o que a gente já comentou aqui em outros episódios, a questão do propósito, né? Então, isso é fundamental. A gente tem falado muito no programa. Se você não assistiu ainda episódios anteriores, busque, porque nós falamos de autoconhecimento e falamos de propósito. São coisas fundamentais. Que se você realmente, para você relaxar e passar a vida numa boa, você precisa se conhecer, saber para onde você quer ir. E eu acho que tu descobriste exatamente isso. Então, isso leva à segunda pergunta. Qual é teu propósito, Jeff? Conta pra gente. Meu propósito é servir. Eu acho que eu nasci numa família que sempre serviu todo mundo. Meus pais até hoje servem. Minha mãe tem um albergue que ela trabalha só com pessoas idosas que são de rua. Eu sempre vim caminhando desse jeito. Então, a medicina foi o primeiro motivo, a primeira chance que eu tive que servir as pessoas. Hoje em dia, no podcast, eu sempre falo muito isso, que a minha preocupação no podcast fala assim, cara, como diz o caboclo daqui, será que eu quero me aparecer? O que eu quero fazer com esse podcast? E eu comecei a entender que eu continuo servindo. Então, isso aqui que vocês estão fazendo, vocês estão servindo as outras pessoas. Quantas pessoas não estão, às vezes, cara, ruim no relacionamento, com a família, e vai assistir o podcast de vocês e começa a se conectar. Fala, cara, é isso que eu passo. A minha vida é essa. Poxa, mas as meninas estão me dando dicas boas. Então, tudo é servir. Então, a gente vai servir de várias formas, de vários jeitos, e o meu propósito é servir. Sempre. Sabe uma coisa, Lina, assim, que é interessante, que ele trouxe essa reflexão, né, sobre por que a gente faz o podcast. Então, muitas vezes as pessoas falam mesmo isso, né? É blogueirinho, é influencer, tá fazendo isso para se amostrar, né? Então, a gente sabe que a gente tem muito essa questão do julgamento. Só que, primeiro, que nós somos mulheres adultas e bem resolvidas. Isso não afeta, porque E a o seu gente- dia é forte, e a gente falou tá- sobre isso. E a gente está se lascando porque o povo do mal pensa. A gente não tá nem aí. A gente gosta. E uma coisa importante para mim, que eu sei que também é o propósito da Aline, é a questão de você mudar a vida das pessoas. Você mudar o mindset, você mudar a forma de pensar e de ver as coisas, né? Tipo, hoje, nós estamos aqui com você. Uma das coisas importantíssimas é a mudança do paradigma. Porque você é médico, você é cirurgião, e dentro dessa ótica tradicional, você não tinha que estar fazendo podcast sendo influencer. O que me leva à próxima pergunta. Rapidinho. Como é que você resolveu fazer isso, né? Como é que você conseguiu chegar na percepção, em primeiro lugar,
como médico e vendo tudo que você vê hoje, não saiu da minha cabeça, talvez porque esse é um conceito muito forte para psicologia positiva. Como é que você conseguiu chegar no teu estado de flow? Que você consegue viver o presente, que você consegue estar aqui, que você consegue lembrar que você tem que relaxar, que tudo vai passar. Quando foi que você teve essa virada de chave na tua vida? Aline, há 5 anos atrás, eu estava num volume de trabalho muito grande. Eu estava obeso, 120 quilos, eu não dormia direito. Eu acho engraçado que hoje em dia eu lembro que minha esposa acordava primeiro em casa, acordava meu filho, eu era o último a acordar, que eu tinha que levar ele para o colégio. Então, assim, teve um momento onde eu deixei os meninos no colégio, estava indo para o hospital para ver minha irmã. Minha irmã tinha acabado de fazer uma cirurgia bariátrica. E eu comecei a sentir uma dor no peito. E uma dor no peito, e pô, eu médico, obeso, sedentário. Eu falei, cara, estou infartando. Aí pego o telefone, ligo para o Anfremon, um amigo meu, falei, Anfra, eu estou sentindo uma dor no peito. Ele falou, cara, vem para cá, você deve estar infartando sim. E aí, no amor ou na dor, todo mundo sempre tinha pedido. Eu nunca tinha ouvido ninguém, mas a dor faz a gente pensar nisso. Desde aquele momento que eu estava no colégio até eu chegar no hospital, meu pensamento era o seguinte, se eu morrer agora, 40 anos, cara, vou deixar meus filhos, as outras coisas para mim não têm valor, mas meus filhos têm. Quem é que vai criar esses meninos que vão dar carinho e amor para eles? Isso não tem ninguém. Não adianta. Não vai ser o avô, não vai ser a avó, não vai ser a mãe sozinho. E aí, cheguei no hospital, fiquei na UTI, fui fazer vários exames. No final de tudo, uma grande amiga cardiologista minha, a Vladia, falou assim, Jefferson, olha só, não foi dessa vez, tá? Mas assim, Deus já puxou teu CPF, já levantou uma luzinha amarela e assim, se você continuar nesse ritmo, meu amigo, você vai infartar e você vai morrer. É fato. E aí, aquilo dali, quando ela me falou, eu lembro que foi numa quinta-feira e eu fiquei de luto até o domingo. E eu comecei a repensar na minha vida. E o repensar na minha vida, eu falo assim, cara, eu preciso sair desse estado. Lembra daqueles filmes que o cara começa o filme, o cara Passa todo... a vida. Passa a vida que o cara... frente. Não, primeiro que passa o cara todo errado, é assim, olha, esse aqui sou eu. Há Esse 40 aqui sou anos agora, é agora. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida. Então, a partir daí, eu comecei a pontuar o seguinte, o que é importante para a minha vida? E aí você vai na máxima que eu sempre falo do Joel J. Saúde, família e trabalho. Por que não é a família primeiro? Porque se eu não tiver saúde, se eu tivesse morrido, acabou. Se eu não tiver saúde, acabou tudo. Eu não tenho mais o que fazer. Então, primeiro eu tenho que fazer saúde. E é uma coisa que é um paradigma que eu quebrei e comecei a ter tão forte que a primeira coisa do dia que eu faço é para mim. Hoje eu acordo 4 horas da manhã e vou pedalar, a primeira coisa é para mim. Eu estando bem, o resto tá bem, né? Aí a gente pode chegar, mas depois o reflexo do que esses 5 anos de mudança, o que veio para minha família. Olha que legal. E a gente fala isso no podcast, a gente fala muito isso para vocês, que essa mudança ela tem que começar por você e ela tem que ser primeiro para você, porque não adianta você servir todo mundo e você não tá bem para você. Você só vai estar bem para o outro se você estiver bem para você. E o Jeff, sem querer, mas nada é por acaso, a gente sempre fala que aqui a gente é conectado, as coisas fluem. Ele tá falando para vocês algo que ele vivenciou, que fez parte da vida dele, da experiência dele. E geralmente é na dor, né, que a gente muda. Geralmente é nessas horas que a gente reflete e fala, opa, preciso frear e mudar o destino, né, o rumo da minha história. Eu estava muito curiosa para saber, já faz um tempo que você fala de flow, Eu falei, gente, eu não conhecia um médico que falava de flow. Conheci agora. Eu vou lembrar que ontem... Agora é interessante ele explicar o que é o flow. O viver no flow, para mim, é exatamente assim. Eu tenho muito bem determinado o que é importante na minha vida. E o resto a gente joga fora. E tem uma coisa interessante. Quando eu entrei aqui, até o Rodriguinho que está aqui gravando com a gente, o Rodrigo falou, Jefferson, você emagreceu. Eu tô para daqui a uma semana, eu vou estar indo para Maceió para fazer o segundo Ironman que eu vou fazer. E quando você vai fazer, você tem um foco... você vive no flow, assim, eu tive que, todas as vezes que eu tenho uma grande prova, eu tenho que botar assim, como é que vai viver minha vida? Eu, minha saúde, os meus filhos, e eu faço o schedulezinho, um calendário que assim,
o que é meus treinos, o que encaixa a minha família, o que é meu trabalho, e quando sobra tempo, são as outras pessoas. Às vezes parece ser meio egoísta. E uma vez eu conversei com o Euler, que é um grande amigo, e eu falei, Euler, cara, eu me afastei dos meus amigos, de muitos amigos, durante esse período. Ele falou assim, você não afastou, você peneirou. Quando você faz isso, quando você se entende, só vão ficar as pessoas que realmente fazem questão de estar contigo e fazem parte da sua vida. O resto já vai. Então, assim, eu vejo mais do que nunca a minha família, o meu filho quer que eu esteja no futebol com ele, mas quer que eu preste atenção nele. Que se eu fico no celular, ele pergunta, papai, com quem é que você está falando no celular? Então, ele quer presença. Então, assim, eu digo para as pessoas, se eu te chamo para tomar um café, se a gente sai para almoçar, cara, eu tô te dando a coisa mais cara que eu tenho na minha vida, que é meu tempo. Porque se eu não tô com você, eu tô com meus filhos. Eu tô com minha esposa. Entendeu? Então, eu já consegui colocar na minha vida o que é isso. E o resto vai. Então, muitas das coisas a gente, às vezes, perde tempo. E aí, o perder tempo, para quem está nos assistindo, às vezes é um relacionamento abusivo. Às vezes é um amigo que não é tão teu amigo também, que você está entendendo, que você acha... Cara, a gente acha tanta coisa. Mas quando você coloca na ponta do lápis ou começa a viver no flow, você entende que, assim, cara, isso aqui que é importante para minha vida. E eu vou dizer para vocês, é tão pouca coisa que faz a gente feliz. Sabe? É tão simples, né? Simples. É um futebol do menino, é uma competição da minha filha de ginástica, é minha esposa que tá pé da vida porque vai... A primeira apresentação dela de piano, e eu não vou estar porque eu vou estar lá na prova, mas já falei para os meninos, vão fazer uma live para me mostrar ela tocando piano. Isso me dá felicidade. E isso, cara, me traz uma felicidade plena. Que dinheiro não vai trazer... que um carrão não ia me trazer, que uma mansão não vai me trazer, que estar sentado no meio de gente rica, milionária. Nada disso me traz prazer. Nossa, que lindo isso, E é interessante, né, que a gente percebe o quanto você hoje vive os conceitos do Mindfulness, né? Porque você vive o seu agora. Então, eu vi você falar em duas coisas muito importantes, Jeff, na gestão do tempo. Uhum. Né? Primeiro, a gente trouxe a questão do autoconhecimento, a questão do propósito, do flow, e agora a gente traz conceitos de gestão do tempo e também do Mindfulness. Por quê? Porque quando você faz a gestão do seu tempo, você vai primeiro colocar as pedras grandes, como diz o Stephen Covey, né? Então você vai primeiro, para quem não conhece o conceito, você fazer a gestão do seu tempo é você não precisar ter um dia com 48 horas, mas você pegar a sua agenda e você ver o que é mais importante para você. Priorizar. E o que você está fazendo, que você não gostaria de estar fazendo, você eliminar. O que você não está fazendo, você gostaria muito de estar dando atenção, você introduzir, e daí você gerir o seu tempo, vendo o que é mais importante para você e você determinar onde você vai manter seu foco, onde você vai manter seu tempo e sua atenção. Porque hoje, como o Jeff falou, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. E onde você focar vai ampliar. E muitas vezes você está focando em viver o que os outros querem, fazendo o que as pessoas querem, e você, quando olha para o seu tempo e para a sua agenda, você não fez nada que te desse prazer, que você cuidasse de si, que você se amasse. E a gente percebe que você traz muito importante esse conceito do autocuidado, do autoamor, que é sobre isso que você está falando. A gestão do tempo, eu tinha dificuldade de gerir meu tempo. E aí, depois de tudo isso, eu comecei a mudar. E quando eu vou colocar no papel, é exatamente isso. Existem fases, existem ciclos. A gente está falando de tudo isso aqui, mas eu entendo muito bem, às vezes, Ale, que Cara, eu vim para um projeto do podcast. Quando eu vim para o Jeff Podcast, eu tinha recebido a proposta de eu começar um doutorado na Escola Paulista de Medicina. E aí eu escolhi, foi uma escolha. Quando eu meto a cabeça para fazer o podcast, eu comecei a entender que eu precisava melhorar. E aí eu fui fazer imersão com o Jorge Jota, imersão com o Thiago Nigro. Só que eu cheguei para minha esposa e falei assim, meu amor, eu vou precisar de um tempo. Esse tempo, então assim, as coisas são, eu preciso de um tempo, eu dei o tempo e disse o que eu precisava dela. Então era uma decisão que era dividida. Então eu falei assim, cara, eu quero 6 meses.
eu quero 6 meses. Você me dá? Ela falou assim, são 6 meses? São 6 meses. E pronto. Então ela sabia que nesses 6 meses o acordo foi esse, que eu ia estar menos tempo em casa, que eu ia estar mais tempo dedicado ao que eu queria fazer, a meu novo projeto. Então, assim, lá em casa tudo foi acordado. E isso que é interessante, porque quando a cada ano, lógico, eu invento uma coisa nova a cada ano, né? Mas eu lembro que teve um ano que minha esposa chegou no final do ano e falou assim, olha só, Jeff, ano que vem eu vou fazer uma pós-graduação, eu quero fazer uma especialidade, esquece que o ano que vem é meu. E eu falo assim, cara, maravilhoso, vamos juntos, se você quer ir, faz, deixa que eu fico nessa retaguarda. Porque assim, o relacionamento para dar certo, um casamento para dar certo, a gente tem que ter isso. De cara, vamos lá, vamos acordar, não precisa assinar em lugar nenhum, mas assim, tu me dá esse tempo, o que você quer em troca? Então, e aí, mais uma vez, o gestão do tempo. Por mais que eu tivesse todo, cara, tarefado por causa das imersões do podcast, eu perguntava para ela assim, o que é importante para você? Aí ela falou assim, cara, o importante para mim é você tomar café de manhã comigo. 10 minutos. 10 minutos, mano. Então, assim, cara, eu boto lá Marisa Monte para tocar, a gente senta 10 minutos, os meninos se estapeando, trocando de roupa. E aí a gente está sentado e falando assim, cara, como é que vai ser seu dia? O que você vai fazer? Então, assim, os acordos, eles existem, mas eu aprendi na inteligência emocional também, no curso que nós fizemos juntos, exatamente isso. Assim, o que te faz feliz? Me diz. Porque, assim, eu posso errar tudo. Mas Menos isso. Menos isso aqui. E ele tá falando de priorizar papéis, né? Porque a gente não é amigo todas as semanas, todos os dias. A gente não é professor, ou a gente não é podcaster todos os dias, mas a gente é pai todos os dias, a gente é marido todos os dias, nós somos seres humanos para nós mesmos todos os dias. Então, priorizar os papéis da vida, ele é fundamental, porque você tem metas, você tem objetivos, você tem coisas que você quer alcançar. E eu sei que você quer dar conta de tudo, a gente passa por isso sempre, mas se você não escolher, não toda semana, isso aqui é básico para mim, minha família é básico para mim, meu trabalho é básico para mim, minha saúde comigo é básico para mim. Intercalando as semanas e os meses, eu vou para um retiro, eu vou para uma corrida que eu quero muito me preparar para isso, eu vou para sair com os meus amigos, as minhas amigas, tem o momento das mulheres e tudo, mas a prioridade é essa daqui. Os outros papéis não é que você vai esquecer, você vai deixar de lado, porque te faz feliz também, mas é que você vai dando uma mesclada no decorrer das tuas semanas para se organizar. E essa sabedoria, ela demanda um tempo, ela demanda uma maturidade. Porque dizer não para coisas que você também queria fazer, que te distraem e que tiram um pouco você até pouco do foco, assim, que dá vontade de dar uma fugida dessa realidade, é uma coisa muito presente, né? Que dá vontade mesmo de sair correndo, tomar um café naquela hora. Ô, Aline, mas... E por falar em café, me deu uma sede. O novo copo e aí, aqui das nós estamos meninas, aqui né? estreando hoje o novo copo Relaxa Tudo Passa. Eu gostei, já vou perguntar do Marcinho se lá no Jeff Podcast vai ter copos belos Nós como estamos esses. aqui hoje com copos personalizados do Relaxa Tudo Passa para receber Dr. Jefferson Medeiros. Mas olha, eu vou aproveitar para falar para vocês sobre a história da família. Não existe legado sem família. Então, assim, do que adianta eu ter, sei lá, 200 mil seguidores, 500 mil seguidores se meus filhos não seguem? Então, para mim, o mais importante são eles. E aí a gente começa essa construção, porque eu tenho amigos muito ricos, milionários. Mas, cara, o cara tá no segundo, no terceiro casamento. Os filhos não querem saber dele. Os filhos cresceram que ele não ia para as festas de colégio, não ia para a apresentação dos meninos, não ia para o futebol dos meninos. Então, assim, cara, mas para que tudo isso? Como é que vai ser o final da vida? Porque, assim, eu lembro muito do padre, o padre Fábio de Mello, que ele fala a história de que quando a gente tem que ter alguém que ame tanta gente, quando a gente for vozinho, velhinho que estiver na cadeira de roda, bote a gente no sol todo dia para pegar um solzinho. E o mais importante é ter uma pessoa que tire a gente do sol depois. Então, assim, para mim, eu não consigo me deslumbrar
Quando as pessoas falam assim, pô, cara, mas esse é médico, você faz podcast, você tá na CBN, você faz isso. Cara, isso pra mim, e eu acredito que pra você está fazendo isso aqui é o dia a dia da gente, a gente gosta, isso aqui é uma cachaça. Isso aqui a gente vicia isso daqui. Mas assim, eu posso estar pensando no futuro ou no passado, mas meus filhos, a família te põe no presente. Exatamente. Então, ontem eu estava saindo, eu tinha uma reunião super importante com uma empresa de São Paulo que queria que eu vire speaker deles. E a minha mulher liga e fala assim, olha, o seu filho acabou lá a aula dele e alguém tem que pegar ele, eu tô ocupado e você tem que ir. Cara, não existe podcaster, não existe nada. É pai, para tudo, refaz a rota do teu carro, voa lá, pega o menino, porque é prioridade. Então, assim, eu não fui picado de me achar mais do que ninguém nem nada, porque meus filhos botam o pé no chão e falam assim, papai, senta aqui, vamos fazer tarefa, eu tenho prova, vem me ver no futebol, a Juju vem me ajudar no meu treino de ginástica. Então, assim, eles me botam no presente. Que lindo. Agora, sim, eu acho que você contou a situação dos teus 40 anos e que talvez essa tenha sido a pior situação da tua vida. Mas eu quero realmente te confirmar. Essa foi a pior situação que você passou na sua vida? Você já passou um momento pior? Não, isso é a gota d'água. Isso é realmente aquela hora que Deus te chacoalha. Porque, assim, vamos lá. Eu sou baiano, me criei em Recife, pai militar, então aquela loucura de muda. Cheguei em Manaus em 1996, com 68 quilos. Passa na faculdade de medicina, e o que é que falam pra gente em medicina? Você tem que estudar. Ah, eu posso brincar? Não, você não tem que brincar, você tem que estudar. Eu posso me divertir? Não, você não pode se divertir, você tem que estudar. Então eu saí de 68 quilos para 120. E nessa história você vai levado pela onda do que as pessoas dizem que você tem que fazer, de como você tem que ser. Então, assim, fiz um primeiro pico hipertensivo, comecei a ter pressão alta quando eu estava no começo da residência de cirurgia geral. Então, 120 quilos, dormia mal, não tinha hora para comer, só comia besteira. E aí foi a primeira vez. Quando eu estou na residência lá em Goiânia, fazendo residência de cabeça e pescoço, mesma coisa, outro pico hipertensivo. Por quê? Porque mais uma vez você está comendo mal, dorme mal. Então, assim, foram várias vezes. Deus foi dando aquele sinalzinho, vamos lá dar um alerta. Até um dia que ele sacolejou. E por a gente tá na área de saúde, quantas pessoas eu vejo com 40 anos morrer infartada? Um monte. Você tá entendendo? Eu até brinquei que o filho do Abílio Diniz, quando triatleta que morreu, ele tinha uma alteração cardíaca. Todo mundo, meus amigos gordinhos, falavam assim, tá vendo? Por isso que eu não faço esporte. Eu falei assim, meu amigo, olha o seguinte, o filho do Abílio Diniz foi um cara, depois, sei lá, de não sei quantos anos que vai morrer o triatleta. Todo dia entra pacientes que são obesos, sedentários, infartando e morrendo no hospital. Você só não está lá. Em vários hospitais, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que priorizar, e essa realmente foi o fundo do poço para mim, foi de parar, ver aquele filminho que vem na cabeça e você falar assim, poxa, desse jeito, se eu continuar, eu já sei qual é o final dessa história. Eu acho que tem duas coisas importantes ali, assim, que o Jeff trouxe, né? Ele falou muito assim, você não tem tempo para comer, dormir. Isso foi uma coisa que impactou na tua fala para mim. A questão do comer, porque a gente percebe que uma pessoa sai de 68 para 120, você, na verdade, não está comendo para se nutrir. Você está comendo para saciar outras faltas, né, emocionais. Isso. E quando a gente fala do dormir, a gente tem muito aquela questão que eu vou ligar de novo com a gestão do tempo. Eu vou fazer essa chatice hoje de estar falando todo o tempo disso, porque o que acontece? Às vezes as pessoas elas acham que elas não têm tempo para dormir, porque elas precisam estar se dedicando a outras coisas que elas não fizeram durante o dia. E isso também envolve a gestão do tempo. E aí eu quero trazer uma questão muito importante. Até para você emagrecer, é muito importante você dormir. Porque os estudos mostram que as pessoas que dormem menos de 5 horas por noite, as pessoas que dormem menos de 5 horas por noite, elas têm muito mais acidente cardiovascular, elas têm muito mais processos inflamatórios, elas têm muito mais ganho de peso. E as pessoas que conseguem dormir pelo menos 6 horas por noite, você consegue fazer o que a gente chama de um trabalho de faxina das toxinas ali no cérebro, que você, inclusive, evita o adoecimento, o envelhecimento cerebral. Por quê?
Porque nós temos um sistema no cérebro chamado sistema linfático que faz aquela limpeza durante o período do sono. E se esse sono for ineficiente, esse sono não for por um período mínimo de 6 horas, você não consegue fazer isso. Então, o fato de você não conseguir dormir, ele está intimamente ligado ao fato de também não comer com qualidade. Porque você não dormiu bem, acorda mal-humorado, você vai em busca do prazer. E o que é que dá prazer? O primeiro prazer do ser humano é o prazer oral, é o seio da mãe. Então, você vai atrás da oralidade, você vai atrás do sabor do doce, do sabor de coisas gordurosas, do sabor de coisas apetitosas. E tudo isso está interrelacionado. Obesidade, sono, fome, paladar e inflamação. Não existe essa, eu sou gordinha, mas meus exames estão ótimos, eu estou saudável. Negativo. Isso é uma ilusão que colocaram na sua mente. Olha, quando fala de sono, eu posso dar um testemunho, tá? Eu dizia para todo mundo que sonhar é perder tempo. Dormir e sonhar era perder tempo. Porque eu estava acostumado muito de varar a madrugada. Eu lembro que uma vez eu tinha um projeto de abrir uma clínica popular, eu e um amigo. E eu passava a noite toda simplesmente vendo vários vídeos, escrevendo o projeto e fazendo tudo o que eu precisava. E dormia muito pouco. Quando eu tive a virada de chave, e aí eu posso falar também como médico, de noite, quando você dorme, você vai produzir o GH, é produzida a testosterona. Na minha área da tireoide, o TSH, meia-noite ele começa a ser produzido. Então, assim, eu comecei a ver o quão importante era o sono na minha vida. E hoje, mais do que nunca, quando as pessoas falam assim, pô, Jefferson, qual é o segredo de acordar 4 horas da manhã? O problema não é a hora que você acorda, o problema é a hora que você vai dormir. Então, assim, dá 9 horas da noite, eu tô puxando uma molecada, bora, vamos todo mundo deitar, entendeu? E você vai deitar também, né? E eu vou deitar junto, porque, assim, eu já entendo, e aí, se a gente for falar sobre sono e esporte, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, Federer, Nadal, todos eles dormem mais de 10 horas por noite. Dentro do treino deles, eles entendem que dormir 10 horas por noite, eles vão estar bem no outro dia, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a entender isso, eu vejo que, como triatleta, todo dia eu treino. Eu vejo que se eu dormir menos de 5 horas por noite, no outro dia eu tô acabado. E se eu dormir 2, 3 dias pouco desse jeito, eu vou me machucar. Vem uma lesão. Por quê? Porque o GH, que era para ser produzido, a testosterona que era para ser produzido, que aquele músculo que eu utilizei, que ele precisava passar por uma regeneração, ele não regenerou. Por quê? Porque o lindão ficou até de madrugada assistindo um filme, série, você tá entendendo? Então, assim, existe uma mudança muito grande. E eu acho interessante também falar sobre horário, uma brincadeira. Tem uma amiga minha que faz triatlon, que ela é solteira, e ela falou, quando ela ficou solteira, ela falou assim, cara, eu deveria ter um Tinder de triatleta. Como é que funcionaria o Tinder de triatleta? A partir das 4 horas da manhã já pode mandar mensagem, mas, cara, no máximo 9 horas. Acima de 9 horas, ninguém mais manda mensagem no Tinder de triatleta, porque tá todo mundo dormindo. Olha. E o interessante é assim, é que você falou em 9 horas, né? E a gente precisa explicar para as pessoas o que acontece nessa fatídica 9 horas, né? Gente, 9 horas é uma hora mágica no organismo. A partir das 9 horas, as pessoas hoje têm muito uma modinha. Vamos falar de modinha, vamos falar de trend. A modinha da melatonina. A Juju, minha filha, fala assim, babadinho. Papai tem um babadinho pra te contar. Fala tem uma babadinho. trend, a modinha da melatonina. Cara, tu tem uma fábrica de melatonina dentro do teu cérebro, querido, querida. Quero explicar pra você. Para de se entupir de melatonina. Em vez de tu estar comprando aí, gastando teu dinheiro com melatonina, sabe o que tu faz? Quando for entre 8 e 9 horas, tu desliga o celular, a televisão, o Netflix e as séries. Deixa só as luzes amarelas acesas, suaves, e começa a relaxar. Porque existe um lugar no seu cérebro que vai fabricar melatonina sem ela estar em frasco, em cápsula ou em comprimido. Olha que coisa interessante. Então, você tem um hormônio que é liberado automaticamente e aí você perde o time
Por quê? Porque passa 9, passa 10, Ale, passa 11 mas e você continua acordado é mais conectado. barato do que aquela melatonina que compra lá nos Estados Unidos, que ainda tem um câmbio negro, né? Que a galera, olha, quando um vai para os Estados câmbio Unidos, negro. sempre tem alguém Traz aí, tu compra, melatonina traz a pra mim. melatonina pra mim É e sim. tal. Não, mas olha, eu nunca mais me irritei. Eu quero me irritar hoje, eu quero me Eita, irritar. ela não tá Eu quero me medicada irritar. hoje. Hoje ela não tá medicada. Porque pra mim o problema não é melatonina. O problema pra mim é mais sério ainda. É quando eu quero desligar em 5 a 10 minutos e eu tomo Zolpidem. A gente tem um podcast só sobre Oh. isso e sobre sono também, sobre higiene do Exatamente. sono. A gente fez um podcast só sobre a questão do sono, né? E as pessoas precisam entender que é fisiológico você deitar e demorar uma média de 15, 20 até 30 minutos pra você dormir. Mas vamos Não lá. é Mas botão, cara. não os baianos, né? Eu sou baiano, que baiano a gente é 5 minutos. Pergunta 3 pra minha minutos na esposa, rede. mano. 3 minutos na rede, 2 balançadas na rede, já foi. era. Mas é interessante falar, as pessoas, elas estão se tendo vício, como diz o Caboclo, viciando, né? Porque, assim, às 6 horas da tarde, eu falo muito pros meus filhos, cara, jantou, acabou, não tem mais celular. E janta cedo. Você tá entendendo? Janta Não 6 janta e meia, 10 7 horas, horas. janta Não, lá em 7 casa, 6 e meia, horas. 7 horas. E aí eu falei, não pega mais no celular. Por quê? Porque 6 horas da tarde, na realidade, é quando você começa a produção da melatonina. Exatamente. E aí as pessoas que têm problema com sono, eu sempre falo o seguinte, qual é o grande lance lá em casa? Cara, vai jantar, putz, bota uma música, Marisa Monte tocando, que coisa maravilhosa você poder jantar na Marisa Monte, conversando com seus filhos, como é que foi o seu dia, meu filho, amanhã o que você vai ter, Que né, legal. com a esposa, o que vai rolar. E aí, depois, em seguida, cara, vamos ler. Por que você não abre um livro? Eu comecei a botar meta de leitura lá em casa pra mim, mas assim, não vou mentir. Quando eu comecei a obrigar os meninos a lerem. Só que eles não me vinham lendo. Então, assim, se você não dá o exemplo, a coisa não O vai. que você Diga faz, o que fala eu- mais alto Hein? do que Ah. você fala. O exemplo arrasta, né? E digo que eu Faça o que eu digo, faço, mas não faço o que eu digo. É. faço. O exemplo arrasta. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a falar pra eles assim, olha, minto, não falei. Eu simplesmente, é uma bicama, os dois dormem juntos, eu peguei a bicama de baixo, abri um livro. E eles lá quebrando o pau, e quando eles olham, eu tô no livro. Aí eles pararam tudo, cada um pegou seu livro e começou a ler. Então, isso daí foi o que começou o estímulo. Não vou mentir pra vocês, eu suborno os meninos, cara, R$10 por livro lido. Beleza, eu comecei desse jeito. Ai, eu gostei dessa Gostou? técnica. R$10. Acabou o Adorei o livro, eu suborno. pego o livro e começo. E eu acho legal porque eles trocam os livros, o Juju, a Juju e o Vini. Então, assim, quando eu pergunto do Vini sobre o livro, ele vai falando, a Juju é isso mesmo, pai, ele tá certo. Eu falei, então tá bom, então ele leu. Mas só que isso aqui foi o start. Então, o start foi eu deitar junto para ler, eu subornar eles pelo R$10 pelo lido o livro lido. Só que hoje em dia, para eles, é comum. É um hábito, né? Eles já têm o hábito de deitar. E aí, cara, eu acho que a coisa mais linda que eu acho é quando eu chego numa livraria, os meninos eles são mais felizes numa livraria do que numa loja de brinquedos. E paz, meus dois ficaram, cara, super chateados quando passaram no Shopping Manauara e fechou ai, a Saraiva. raiva. Ai, nem me fala. Eu até vi uma lágrima no olho. Não, te juro, eu fiquei muito chateada porque a gente adorava era um lá pra ambiente dentro. maravilhoso, né? E a gente ficar lá no café, e a gente Abrir ficar um livro, lendo. folhear, você e vê aí, se aquilo dali escolhendo mesmo. qual livro que eu vou levar. Então, assim, ainda bem que ainda tem a leitura, né, do Amazonas Shopping. Dá pra... Ainda Sim, salva a vida da gente. Mas, sim. assim, é muito interessante nessa questão do hábito da leitura. Eu acho que uma das coisas é uma coisa que eu acho que raras pessoas sabem. Eu nunca contei isso aqui. O entrevistado é o Jeff, mas eu vou contar um pedaço da minha vida. Eu nasci com o pé torto congênito. Então, o meu pé, eu tropeçava um pé no outro. E aí, como eu não conseguia andar, não conseguia correr, eu não brincava de manja, eu não brincava de correr, eu não brincava com ninguém. Porque naquela época a gente não vivia a geração do celular, né? Então, isso me levava muito a ler. Porque quando eu estava lendo, quando eu estava sentadinha, quando eu estava quieta, eu não ia ter esse tipo de problema. Então, esse hábito foi um hábito que me levou muito adiante. E eu percebo que hoje as crianças, elas não têm esse hábito, mas elas também não veem os pais tendo. E elas se tornam pessoas que querem conteúdos superficiais, porque a velocidade do Google é muito rápida, né? Muito imediato. Então, até na faculdade, cara, é incrível como as pessoas querem se prender a mapa mental, resumo, e vídeo aulas curtas, né? E não querem ler e estudar o assunto com profundidade. Ver vários artigos científicos para compor
uma informação. Mas eu acho que isso é da sociedade atual, né, gente? A gente está falando sobre as pessoas serem imediatistas e querem ser desligadas da tomada em 10 minutos. A gente está falando sobre uma sociedade que espera de você que você seja um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente amigo, uma pessoa que seja fitness, que faça isso, que faça aquilo e tudo. E se a gente não prioriza, se a gente não vê o que são valores importantes pra gente, se a gente não vê o que de fato funciona pra gente, a gente acaba seguindo aquele famoso fórmula pronta, que uma fórmula que é para você funciona, para mim não funciona, para o Jeff não funciona. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais percepção de como a sua rotina pode ser adaptada para a sua realidade, para que você tenha qualidade de vida e consiga alcançar os seus objetivos, você vai ter, né? Arlene, mas você não acha que o mais importante na realidade, cara, é o exemplo, são os pais. Quando falam da geração de mimimi, é a gente que está criando. Não, são os eu pais que acredito estão criando. nisso, mas é muita gente que veio de criações de pais Sim, ausentes. sim. Nós viemos mas aí- de uma criação de pais ausentes. A nossa realidade hoje, de começar a se olhar, a se perceber, a ter autoconhecimento, é da sua geração, da nossa geração para cá. A geração anterior, terapia era frescura, quem faz terapia é doido, quem vai para o psiquiatra até hoje tem tabu. Muitos. A sua geração e a minha geração é uma geração que começou a entender que o autoconhecimento é básico para que você consiga construir uma vida melhor. Você não tem isso Eu na posso- geração posso Tem contar uma coisa, história? não, e tem uma coisa muito interessante nisso que a Aline está falando, que eu falo no consultório. Eu digo, mano, pera lá, na tua casa é o poste que mija no cachorro, é o cachorro que mija no poste. É. Porque a gente vê Tá, essa relação inversão. invertida, cara. Não, eu lembro que uma vez eu estava falando com meus alunos na faculdade, né? E eles falando o seguinte, que realmente a geração deles está muito doente e que está precisando e está indo num psicólogo, psiquiatra. Aí ele falou, doutor, a diferença da nossa para de vocês é que vocês também precisavam, vocês só não foram. Exatamente. Pronto, Então, assim, eles estão resumindo numa procurando. frase. É isso aí. Mas assim, eu quando fala muito sobre filho, eu estava lembrando dessa história, assim, de tudo que eu passei. Aonde é que eu chego hoje em dia? Conversando com meus filhos, eu sempre pergunto assim, cara, o que você quer ser? Né? Sempre, cara, qual é o seu próximo passo? O que você quer ser? E uma vez eu vi meu filho perguntando para a Juju, o Vini perguntando para a Juju querendo dar uma resposta de uma coisa só, e o Vini falando assim, não, cara, você não precisa ser uma coisa só. O papai faz podcast, o papai está na rádio, o papai é médico, o papai é professor. Então, assim, você pode ser várias coisas. Você não tem que escolher uma, porque eu acho que é muito cruel. Sim. Você está entendendo para o moleque. Mas, voltando para a parte de dentro de casa, de exemplo, o que eu consigo observar depois que eu mudei tudo nos 5 anos para cá com meus filhos? A Juju, ela simplesmente ela faz ginástica artística. Com 6 anos ela entra para a ginástica, fala, pai, eu descobri que existe uma equipe do colégio que é só as melhores, como é que eu faço para ser a melhor? E aí eu falei, você vai fazer o que as outras não fazem, chegar aqui em casa, a gente treina eu e vocês juntos. E ela entra para essa equipe, vai para a primeira competição, ganha uma medalha de participação e vira para mim chateado. Eu falei assim, eu não quero participação, eu quero subir no pódio. Como eu faço para subir no pódio? Ela falou assim, papai sabe, vem aqui. Você tem que comer bem, você tem que dormir cedo, você vai abrir mão de algumas brincadeiras, de alguma coisa. É isso que você quer? O jogo é esse? Então pronto. Então, tudo que o nutricionista mandou ela comer, ela come. O nutricionista mandou ela dormir. Ela dorme no meio do dia, depois do almoço, porque ela já entendeu que se ela dormir na hora do treino, ela treina melhor. E aí o que a gente vai bater? Ela vai bater a Juju entrando numa competição e ganhando medalha de ouro na trave, no solo e no salto. E ela lá em cima, feliz e entendendo que assim, cara, eu posso. Mas assim, o eu posso não é o posso que o pai empurrou e ajudou, não. Quando Mérito dela. ela saiu, Foi a de escolha. dizer assim, tá vendo que se você fizer as coisas certas, você tá lá em cima? É mérito dela. Então, assim, eu consigo observar que ela quer ser ginasta, o Vini joga futebol pra caramba, não tem nada a ver comigo, eu sou ruim pra caramba. Também tem esse dom, e os dois foram muito pro esporte. Muito por quê? Porque eles são acostumados a todo dia de manhã acordar, o pai tá todo suado, ninguém quer beijar e abraçar o papai porque o papai tá suado, porque o papai correu ou o papai estava pedalando. Então, assim, eu não precisei falar nada. O exemplo arrastou os dois para isso. E aí, qual é a mensagem que você deixa aqui para as pessoas, falando diretamente para aquela câmera? Para a câmera.
Qual é a tua Camarista, na mensagem verdade. de relaxa, tudo passa? Olha só, você vai ter momentos que realmente vai ser difícil. Vai ter momentos que você vai ter que passar. Deus botou alguns momentos na sua vida. Relaxa, tudo passa. E aí é passar pro bom. O bom vai passar também, tá? E vai passar pro ruim. Então, o que você vai ter que ter sempre, tenha meta, tenha foco. Você tem que saber muito bem o que você quer. Porque assim, tudo vai acontecer. 1000 cairão à sua direita, 2000 cairão à sua esquerda e você vai seguir. Então, espere que você vai chegar. A dedicação. Que lindo. A mensagem que o Jeff tá me deixando como pessoa, eu queria que você soubesse disso. Primeiro, seja a mudança que você quer ver no outro, né? Uhum. E segundo, faça essa pergunta pra você. Se seu último dia de vida fosse hoje, o que você queria deixar? O que você queria fazer? O que de fato é importante pra você? Será que você tá empanturrando o seu dia de coisas que não dão sentido pra sua vida e tá deixando o que de fato é importante pra trás? Pensa nisso. E eu posso falar Deve. uma última história? Uma vez veio um amigo que é um nutricionista esportivo de São Paulo. A gente foi uma terça-feira de manhã, 7 horas da manhã, a gente entrou no Rio Negro para nadar. Teve um amigo meu, o Jaime Ohana, subiu um drone para gravar, filmar a gente nadando lá. E eu te juro que a primeira vez que eu parei no meio do rio, 7 horas da manhã, numa terça-feira, e falei assim: Deus, se morrer agora, eu tô feliz. Os meninos estão encaminhados, a minha esposa, que ela não saiba, mas eu tô falando, valendo mais morto do que vivo, porque é o que tem de seguro. Mas assim, você entende que você ter a tranquilidade de saber que assim, cara, tá tudo andando, tá tudo no flow. Se eu faltar, o amor que eu tenho pelos meninos, lógico, isso vai ser muito importante para eles. Mas assim, deixa as coisas acontecerem. Não adianta você querer ser o cara que é você que resolve tudo, você é o principal da sua empresa, você achar que você é um médico. Eu conto uma história do médico que assim, quando Jesus Cristo entra no domingo, que é o domingo de Ramos, que ele vai em cima de um burrinho e todo mundo ali, depois que ele ressuscitou Lázaro, e o burro, quando ele vê aquilo tudo acontecendo, o burro achou que aquela festa era para ele. E eu digo que quando o médico, principalmente eu como cirurgião, quando eu acho que eu que estou curando um câncer de um paciente, eu sou o burrinho. Eu estou achando que sou eu que curo. Então, assim, vocês entendem que assim, a gente só está de passagem. Deus deu um corpo, Deus deu a nossa família, Deus deu tudo para a gente tem que levar da melhor forma. Burro são as pessoas que acham que elas é que mandam e que elas que vão fazer a diferença na vida de todo mundo. Relaxa, É isso aí. Então tudo relaxa passa. que tudo passa, gente. Então, a Aline disse a mensagem dela, eu vou dizer a minha, que foi a mensagem que ficou desse podcast. Não seja burro. Não seja burro, porque você vai acabar passando muito tempo da sua vida jogando fora, em vez de você procurar viver quem você realmente é, cumprir o seu propósito, viver no flow, como o Jefferson falou. E esse foi mais um episódio do Relaxa, Obrigada. Tudo Passa. E a gente só tem a Meninas, agradecer obrigado, ao viu? nosso mentor, Jeff Então me Podcast. arrasa. Demais. Gente, muito Gratidão, meu obrigada. amigo. Gratidão Obrigado a vocês. e até a próxima.